Glória a E que não Jesus. importava a quantidade dos profetas de Baal. Aleluia, Jesus, perante ele que era um só. O que importava era que a presença do Deus vivo estava com ele. Glória a Deus. E de repente, aleluia, Jesus, logo após ali, ele ter ali, glória a Jesus, vencido aquele desafio que ele propôs contra os profetas de Baal, que, aleluia, fosse levantado ali aquele altar. E segundo ali a palavra de Elias, os profetas de Baal iriam construir um altar para o holocausto, e ele também, e iriam clamar aos seus deuses. Os profetas de Baal clamaram os seus deuses, clamaram a Baal, e ele iria clamar ao Deus vivo. E aquele que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Glória a Jesus. Então pegaram ali, cada um pegou ali um animal, aleluia, um bezerro, colocou sobre o altar. E Elias disse: olha, vocês podem orar primeiro, vocês podem clamar primeiro. E eles começaram ali a clamar a Baal, para que Baal respondesse com fogo o seu holocausto. Mas eles foram clamando, e nada acontecia. E as horas foram se passando, aquele povo observando, e nada acontecia. E de repente Elias começa a desafiar aquele povo e dizer: olha, clama mais alto, ora mais alto. Quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele está viajando, quem sabe ele está fazendo outras coisas, está com outros afazeres e não pode te ouvir. Clama mais. E aqueles homens começaram a ficar desesperados, de forma que começavam até a se cortar. Glória E a quando foi Jesus. chegando ao meio-dia, Glória a Deus. Elias disse: olha, vocês já clamaram, vocês já buscaram o seu Deus e nada aconteceu. Agora é a minha vez de clamar ao meu Deus. A Bíblia diz que Elias reparou o seu altar. Elias ali pegou ali as pedras, 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Elias ali pega e manda chover água. Aleluia, Jesus, ele prepara todo o altar ali. Glória a Jesus, para clamar ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Isso é um grande exemplo para a nossa vida também. Que quando nós nos colocarmos na presença do Senhor para buscar ao Senhor, devemos reparar o nosso altar. Glória a Deus. Devemos examinar a Aleluia, nossa vida Deus. para ver como é que estamos diante da presença do Senhor. Glória a Jesus. Devemos reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas diante do Senhor. Colocar a nossa casa em ordem, o nosso altar em ordem, para que nós venhamos alcançar a resposta de Deus. Aleluia, Deus. Elias ali, depois que reparou o seu altar, ele começa ali a clamar a Deus. E quando ele começa a clamar a Deus, Deus manda fogo do céu e consome aquele altar, e lama aquela água, e é todo aquele povo, aleluia, Jesus, pôde reconhecer que somente o Senhor, o Deus de Elias, era Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Glória a Deus. Jesus, então, aleluia, Jesus, aqueles homens foram mortos ao fio da espada. Aleluia, Jesus, aqueles profetas, e aquela nação, aquele povo pôde ver que somente o Senhor era Deus. Irmãos, e depois Aleluia, Jesus. desse agir de Deus na vida de Elias, depois de Elias ter mais essa prova de que Deus era o Deus vivo, que tudo podia fazer. Aleluia, Jesus, quem sabe Elias estava naquele momento com o seu coração alegre, regozijando no Senhor. Aleluia, Jesus, pela presença do Senhor na sua vida, pelo Senhor ter provado para aquele povo que Deus era o verdadeiro Deus. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, a vida do crente, aleluia, Jesus, muitas vezes passamos por prova e por tribulações, vencemos aquela prova e de repente tem outra prova para nós passarmos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A vida do crente é feita de processos, irmãos. E então, de repente, ali Jezabel fica sabendo do que aconteceu por intermédio de Elias. Aleluia, Deus. E ela ali fica revoltada, fica irada, e manda um recado para Elias: se até amanhã, aleluia, Jesus, ela iria fazer com Elias o que foi feito com os profetas de Baal. Glória a Deus. E de repente, aquele homem que estava cheio de alegria, de repente aquele homem que estava cheio de fé, que, aleluia, Jesus propôs aquele desafio para 450
ele ficou com medo de uma mulher. Aleluia, Jesus. E quando ele ouve ali aquela ameaça de morte, ele sai, ele teme, pega o seu moço, aleluia, Jesus, glória a Deus, deixa num determinado lugar e vai para o deserto. Quando ele chega ali, naquele lugar, naquele deserto, aleluia, Jesus, ele encontra ali uma árvore, e ele deita debaixo daquela árvore. Naquele momento ali de desespero na sua vida, naquele momento, digamos, de depressivo da sua vida, aleluia, Jesus, ele pede para Deus a morte. Aleluia, Já Deus. basta, Senhor. Glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz no versículo 4: ele mesmo, porém, foi ao deserto caminho de um dia, veio, assentou-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Aleluia, Jesus. E a nossa vida também é assim, irmãos. Muitas das vezes passamos por lutas, por dificuldade, por tribulações, por aflições, e glória a Deus, buscamos ao Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor honra a nossa fé. Naquele momento o nosso coração se enche de prazer, se enche de alegria. Mas de repente nós nos deparamos com mais uma luta, com mais uma prova, e às vezes nos sentimos cansados de tudo aquilo que temos vivido, de tudo aquilo que temos suportado. E muitas das vezes pensamos em parar em meio à caminhada, porque as lutas têm sido grandes, as afrontas têm sido grandes. Muitas das vezes dobramos nossos joelhos e dizemos para o Senhor: Senhor, eu não suporto mais. Senhor, eu não aguento mais. As lutas têm sido grandes, têm sido maiores do que as nossas forças. E às vezes até mais nós ali questionamos com Deus e dizemos para Deus: mas meu Deus, por que tudo isso tem sobrevivido à minha vida? Por que tudo isso só tem zelado pelo teu nome? Por que o Senhor tem permitido isso na minha vida? O Senhor conhece as minhas forças. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor nos entende. O Deus fiel, o Deus verdadeiro nos compreende. Ele sabe as nossas forças e as nossas fraquezas. E é neste momento, irmãos, que o Senhor entra com providência na nossa vida. A Bíblia diz que Elias ali deitou e dormiu debaixo daquela árvore. Glória a Jesus. Mas de repente o anjo do Senhor toca em Elias e disse: olha, levanta-te e come. E quando ele olha para o seu lado, ele acorda, olha para o seu lado, está ali o alimento preparado pelo anjo do Senhor. Aleluia, Deus. Que maravilhas, irmãos. Glória a Jesus. Um alimento preparado pelo anjo do Senhor, pão e água. Mas Elias, ele estava num processo tão dolorido, tão sofrido, que ele pegou aquela comida, ele comeu e voltou a dormir. Ele não teve força nem para se alegrar pela providência de Deus. Ele voltou a dormir e novamente o anjo do Senhor toca pela segunda vez e diz assim: olha, levanta-te e come, porque muito comprido é o seu caminho. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E a Glória Bíblia a Deus. diz que Elias levantou, Elias comeu, Elias bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Aleluia, Deus. Que maravilhas, irmãos. Glória a Jesus. Quando nós sentimos o renovo do Senhor na nossa vida, naquele momento, irmão, em que nós estamos passando por prova, por luta, o Senhor fala conosco. O Senhor usa servos dele para falar conosco. O Senhor fala conosco através da sua palavra. Quando nós abrimos a Bíblia, o Senhor fala conosco através da Bíblia. Quando nós muitas das vezes deitamos e dormimos, o Senhor fala conosco através de sonhos. Isso muitas vezes tem renovado a nossa fé e nós levantamos e caminhamos. Glória a Deus. Eu me lembro, irmãos, que alguns dias atrás eu estava passando por um processo de luta muito grande. E glória a Jesus, eu estava assim, um dia eu estava muito angustiada devido a tudo aquilo que eu estava passando, que eu estava vivendo. E meu esposo trabalhando, meu filho mais velho trabalhando, o mais novo na escola, e eu sozinha na minha casa. E eu coloquei louvores para mim, e ali ouvindo
fazendo meus afazeres, eu ali na cozinha lavando a minha louça. E de repente, irmãos, o Senhor tocou no meu coração para me dobrar os meus joelhos e buscar a sua presença. Então eu peguei o meu celular, fui para o quarto, coloquei na cama, dobrei os meus joelhos do lado da cama e comecei a buscar o Senhor, a clamar o Senhor. Mas foi um momento, irmãos, de intimidade com Deus. Glória a Foi Deus. um momento, irmãos, de somente eu e Deus. Aleluia, Foi um Jesus. momento, irmãos, que eu me senti como se o mundo fosse inteiro vazio e só estava ali eu e Deus naquele momento. Aleluia, Jesus. E eu pude, irmãos, naquele momento ter um particular com Deus. E eu coloquei ali perante o Senhor todas as minhas ansiedades. Eu disse para Deus: Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. O Senhor está vendo o que eu estou passando. Eu não sei mais o que pedir, eu não sei como falar. E ali eu chorava muito na presença do Senhor. As lágrimas corriam no meu rosto e pingavam. E eu tive ali um particular com Deus naquele momento. Glória a Deus. Irmãos, e quando eu levantei daquela oração muito gostosa, e quando eu levantei daquela oração, me senti aliviada. Passaram-se alguns dias, eu estava na igreja, orando ao Senhor, e o Senhor usou um dos seus servos na revelação do Espírito Santo, e dizia que ali tinha uma irmã, que você dobrou os seus joelhos, e você chorou na presença do Senhor, e naquele momento em que você buscou o Senhor estava do seu lado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor está conosco quando estamos numa oração sincera diante da tua presença. Aleluia, Jesus. O que o Senhor muitas das vezes quer de nós, irmãos, é sinceridade no nosso coração. É verdade. Aleluia, Jesus. Não é usar palavras bonitas, irmãos, não é falar bonito, não. É colocar diante do Senhor aquilo que nós precisamos. Aleluia, Jesus. Ana, quando ela desceu ao templo do Senhor, eles iam até o templo do Senhor uma vez por ano para buscar ao Senhor, para agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Ana tinha um desejo no seu coração de ter filhos, porém a Bíblia diz que o Senhor tinha fechado a sua madre. E de repente estão ali no templo, o sacerdote está sentado numa cadeira, do lado de uma coluna ali no templo. E Ana sentiu no seu coração de buscar o Senhor. Aleluia, Jesus. Então Ana vai lá no lugarzinho e começa a buscar o Senhor. Mas o seu coração estava amargurado, o seu coração estava triste, porque ela queria ser mãe e não conseguia ter um filho. E naquele momento de angústia no seu coração, a angústia era tão grande que ela começa a orar em seu coração. E a Bíblia diz que já não saía mais palavra da sua boca, somente os seus lábios se moviam. E ali naquele momento ela fazia um voto com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor abrir a minha madre e me der um filho varão, eu vou entregá-lo ao Senhor, eu vou entregá-lo para servir ao Senhor todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus. Irmãos, e quando estamos no processo, muitas das vezes não somos entendidos, não somos compreendidos. Eli, sacerdote, começou a olhar para Ana, observar a Ana. Ali, naquele momento, ele disse para ela assim: olha, mulher, porque estás embriagada, afasta de ti o teu vinho. E ela disse ali com toda calma, com toda paciência: olha, a tua serva não bebeu bebida alguma, nem vinho colocou na sua boca, mas é perante o seu Deus que a sua alma está derramada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ele então disse para ela assim: olha, vai e seja feito conforme o desejo do seu coração. Aleluia, Deus. Coração sincero diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que depois de um determinado tempo, Ana concebeu e teve um filho. Teve a Samuel, no qual o entregou para Deus e foi um grande profeta na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, seguindo aqui essa mensagem que nós acabamos de ler, irmãos. E Elias foi até Horebe e entrou numa caverna.
aleluia, Jesus, para passar ali a noite. E a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, Jesus, vem a palavra do Senhor a Elias e disse: o que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu: tenho sido zeloso ao Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei só eu, e procuram tirar a minha vida. E Deus disse a Elias: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E o Senhor passava ali forte, aleluia, eis que passava ali forte um grande vento, aleluia, Jesus, mas o Senhor não estava no vento. E depois passava ali um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois passava ali um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E de repente vem, aleluia, Jesus, uma voz serena, uma brisa serena ali, glória a Jesus. Glória a Deus. E ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto e saiu para fora da caverna. E veio novamente aquela voz: o que fazes aqui, Elias? Glória. E Elias respondeu: tenho sido extremo zeloso com o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram todos os profetas, e somente fiquei eu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, aleluia, Jesus, naquele momento, irmãos, que Elias se sentia só. Elias se sentia só naquele momento, mesmo ouvindo a voz do Senhor. Todos estão mortos, só restou eu. Com quem diz assim: eu estou tão sozinho. Mas o Senhor disse para Elias aqui no versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca não o beijou. Aleluia, Deus. Irmãos, que maravilha. Elias ali vendo as mãos de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus, que nós possamos aprender com essa passagem bíblica, com essa mensagem nesta noite. Passamos pelo deserto. Muitas das vezes a escassez faz parte também da nossa vida. O desânimo tenta entrar no nosso coração. Queremos parar, queremos deitar, queremos dormir, queremos desanimar. Mas o Senhor traz uma palavra para cada um de nós nesta noite. Ele traz o alimento para a nossa alma. Ele traz água para matar a nossa sede. E diz: o que fazes aqui? Aleluia, O Senhor diz para mim, o Senhor diz para você: o que fazes aqui Glória a parado? O que fazes aqui prostrado diante dessa situação? Essa situação que para você é difícil, para mim é nada. aleluia, Aleluia, Jesus. Jesus. Irmãos, o nosso erro muitas das vezes é nós querer entender os planos do Senhor na nossa vida. O nosso erro muitas das vezes é nós queremos traçar um caminho para o Senhor percorrer na nossa vida, sendo que é o Senhor que traça os nossos caminhos. Aleluia, Jesus. Por que muitas das vezes passamos por luta? Porque queremos entender como Deus pode trabalhar na nossa vida, mas o Senhor, Ele não vê como vê o homem. O trabalhar de Deus é totalmente diferente daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos, para que nós possamos reconhecer que com as nossas forças não conseguimos. Aleluia, Deus. Mas é com a força de Deus, é com o poder de Deus, é com o agir de Deus na nossa vida, porque sem Deus não somos nada. Irmãos, já fui surpreendida inúmeras vezes com o agir de Deus na minha vida. Em momentos assim que eu parei para pensar: meu Deus, não tem mais jeito, não tem mais saída. E de repente o Senhor ali abre uma porta. E às vezes eu, depois de alcançar a bênção das mãos do Senhor, eu parar para pensar e dizer assim: nossa, eu não imaginava que isso ia acontecer na minha vida. Eu não imaginava que seria dessa forma que o Senhor iria agir na minha vida. E assim o agir de Deus. Glória a Deus. O nosso maior erro é não descansarmos no Senhor. É confiar na força do nosso braço. É confiar, aleluia, Jesus, muitas das vezes num amigo que muitas das vezes nos decepciona. Às vezes nós chegamos até o nosso amigo esperando ouvir uma palavra de
Aleluia, Deus. Quando Jó estava ali sendo provado por Deus, aleluia, Jesus, que Deus permitiu que Satanás tocasse na sua vida, e ele começou a perder os seus bens, perder os seus filhos, perder a sua saúde, estava ali naquela situação, ali, a esposa de Jó já não cria mais no poder de Deus, dizendo para ele: se olhar, abandona esse Deus e morre. Aleluia, Jesus, ele foi afrontado até pelos seus próprios amigos, questionado quanto à sua fé em Deus. E isso muitas vezes acontece em nós, acontece conosco. Muitas vezes estamos rodeados de pessoas e nos sentimos sozinhos, sentimos como se não tivesse com quem contar, e nos esquecemos, irmãos, que o verdadeiro amigo é o Senhor Jesus Cristo, que está conosco em todos os momentos. Glória a Que Deus. nunca nos abandona, que nunca nos deixa só, mesmo que muitas vezes com as nossas falhas nos sentimos só, mas Ele está ali do nosso lado, nos abençoando, nos dando vitória. Glória a Jesus. Então, irmãos, fica essa palavra para nós esta noite, independentemente da situação que estamos